Cumprimento os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Todos aqueles que estão aqui da Igreja Batista Nacional, aos nossos visitantes, ao pessoal da Missão Evangélica Filantrópica e aqueles que também estão pela live e através do Facebook e do YouTube, amém? Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 5. Gênesis, no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 21, Gênesis 5, 21. Nós vamos ler 3 passagens e vamos trazer uma ideia para esse ano de 2025. No ano passado nós estávamos fazendo as pregações dos Salmos de Romagem e paramos no 124. E hoje eu vou estar ministrando esta passagem aqui porque ela é mais oportuna do que o Salmo 125. A Bíblia vai dizer assim para mim e para você que está aí comigo. Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Versículo 24. Enoque andou com Deus e já não era, porque teve comunhão com o Senhor e desapareceu, porquanto Deus o tomou para si. Amém? Abra sua Bíblia agora no livro, na carta de Judas. Está ali antes de Apocalipse. Pega Apocalipse, um livro anterior, Judas. Judas só tem um capítulo. Capítulo 1, versículo 14 de Judas. Amém? Diz assim: ora, foi quanto a esses que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares de milhares dos seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. E agora, por último, para nós terminarmos, vai lá na carta de Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6. Diz assim para mim e para você, guarda essa frase: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6, também guarda esse para você. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém? Pode assentar, em nome de Jesus. Amados irmãos, a palavra de Deus traz para nós, no início, a criação. Como o mundo foi criado em 6 dias, Deus descansou no 7º. E no 6º dia, Deus criou o homem, Adão e sua mulher Eva. A Bíblia diz no capítulo 3 que o homem cometeu pecado contra Deus. E que isso lhe custou a vida, lhe custou a salvação. No capítulo 4, a Bíblia vai trazer para mim e para você a descendência desse homem, Caim e Abel. E vai mostrar o resultado do pecado. Vai mostrar que um irmão matou o outro. Nós conhecemos bem essa história. O irmão que era ímpio matou o irmão que era justo. E Adão teve um terceiro filho chamado Sete. E a Bíblia diz que Sete seguiu a linhagem daqueles que adoravam a Deus. E no capítulo 5, Deus vai trazer para nós a linhagem desse homem chamado Sete. E ele vai dizer que o 7º descendente depois de Adão é um camarada chamado Enoque. Enoque significa alguém que foi dedicado. No hebraico, aquele que se dedica. Se dedica a quem? A Deus. Esse é Enoque. Enoque, meus amados irmãos, ele não era crente. Ele não cria em Deus. A palavra de Deus vai afirmar para mim e para você em Gênesis no capítulo 5, que aos 65 anos de idade,
já na terceira idade, ele se tornou cristão. Ele teve um filho, chamado de Matusalém. Guarde esse nome para você. A Bíblia vai dizer que depois que ele teve Matusalém, que ele se tornou um cristão. Irmão Túlio, por que esse homem teve que ter um filho para ele se tornar cristão? Porque aquela criança tem um nome profético. Matusalém significa o juízo virá. Deus dará um juízo ao povo. E quando Enoque ele tem esse filho, ele se converte. E a Bíblia diz que ele teve outros filhos. Mas diz algo interessante. Diz que ele viveu 300 anos na companhia do Senhor. Diz que ele viveu até os 365 anos de idade adorando a Deus. E aí ele morreu? A Bíblia não diz que ele morreu. Se você ler em Gênesis capítulo 5, todos os personagens da genealogia de Sete estão escritos assim: fulano de tal viveu tantos anos e morreu. Viveu tantos anos e morreu. Quando chega em Enoque, diz: Enoque viveu 365 anos, 300 anos com Deus e foi trasladado. Esse homem, ele quebra a genealogia que está ali. Ele está fora da ordem. A palavra de Deus traz para mim e para você quem foi esse Enoque. Em primeiro lugar, diz que é um homem que andou com Deus. Lá em, se eu não estou enganado, no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 3, o próprio Deus vai dizer assim: andarão dois se não estiverem de acordo? Pode alguém caminhar com o outro se não estiver de acordo? Vou dar um exemplo simples. Quem aqui é casado? Levanta a mão. É casado por quê? Porque os dois estão de acordo. Amém? Ninguém foi lá e tomou o marido à força. Ninguém foi lá e tomou a mulher à força. Estão casados porque estão de acordo. E Deus está dizendo que aqueles que andam com ele é porque estão de acordo com o que ele propõe. E Enoque estava de acordo com Deus. Enoque colocou-se a andar com Deus. Agora eu queria trazer uma realidade para você, que a realidade de Enoque era um pouco diferente da minha e da sua. Olhe para a sua Bíblia que você está na sua mão. É bom? É interessante? Enoque não tinha Bíblia. Enoque não possuía a Escritura Sagrada. Por que motivo, meu irmão? Porque Deus ainda não havia se revelado como se revelou a nós. A única coisa que Enoque tinha era o testemunho dos que estavam de antes, Adão, Sete, Enos e a sua experiência com Deus. Enoque não tinha Bíblia. Então, para Enoque servir a Deus era mais difícil do que para nós. Porque ele não tinha as orientações divinas que estão contidas aqui na palavra de Deus. Então, esse homem, para mim e para você, ele é alguém que serve de base para ver o que é caminhar com Deus. E alguns personagens da Bíblia recebem muitos atributos. Quem lembra de Abraão? Qual que é o nome que Deus deu para Abraão? Abraão é meu amigo. Quando Deus ele fala de Moisés, Moisés via Deus face a face. Mas a Escritura diz que Enoque andou com Deus. Abraão não foi trasladado, Moisés não foi trasladado, só existem dois personagens que subiram ao céu sem ver a morte. O primeiro é Enoque, que não possuía nem lei e nem evangelho, e o segundo é Elias, que possuía somente a lei e os profetas. Dois personagens extraordinários. E o que eu quero que você veja isso para você hoje? Nós estamos começando, nós demos start em 2025. A decisão de hoje é: eu vou andar esse ano com Deus. Eu quero andar com Deus. Eu quero imitar Enoque. Eu quero imitar Elias. Eu quero imitar a Cristo. Porque andaram com Deus. E agora eu quero ressaltar uma coisa que muitas das vezes nós não prestamos atenção nesta passagem. O segundo item. Eu quero falar do tempo que Enoque vivia. Você acha que era um tempo de floreio? Um tempo de coisas fáceis? Um tempo de tecnologia, de moleza? A palavra diz que era um tempo de impiedade extrema. Como que eu sei disso, irmão Túlio?
Se você passar a sua Bíblia para a página da frente, em Gênesis capítulo 6, Deus vai chamar um outro homem chamado Noé. E Deus diz para Noé: constrói uma arca porque eu vou matar esse povo afogado. Porque eu já não aguento mais a quantidade de pecado. Então, Enoque, ele não vivia num tempo de rosas. Ele vivia num tempo de dificuldades, iguaizinhos às nossas. A diferença é que ele está lá atrás, num tempo onde a palavra de Deus não era acessível. Num tempo onde Jesus Cristo não tinha morrido na cruz e enviado o Espírito Santo como ele enviou hoje. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele foi um homem extremamente santo, diferenciado. A Bíblia vai dizer para mim e para você, lá em Hebreus, que ele alcançou testemunho. O que é testemunho, irmão? Alguém servir de testemunha. É alguém que viu alguma coisa. O que ele viu? Ele viu Deus. Vai lá em Judas, no capítulo 1 de novo, para você ver. Diz assim: ora, foi quanto a esses que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com miríades e miríades de seus santos. Enoque, ele teve uma visão de Deus. Ele viu Deus. Num tempo onde a impiedade dominava. Num tempo onde as pessoas estavam afastadas da graça de Deus. Então, eu quero que você guarde isso para você. Num tempo de Caim, de Lameque, de homens ímpios, malignos, homens que não querem a graça de Deus, Deus te levanta para você ser que nem Enoque. Para você ver Deus e proclamar Deus nessa terra. Amém? Então, é um tempo onde a impiedade ela reina. E reina mesmo. Parece que é normal cometer erro. Normalizou-se, banalizou-se o erro. Banalizou-se a loucura. E eu trouxe aqui 3 coisas para você ver como que é banalizado o pecado hoje. Como se tornou fácil, como se tornou popular atacar a imagem de Deus. Em primeiro lugar, a incredulidade. A quantidade de pessoas que professam que não estão de acordo com a fé cristã. A maioria das pessoas não tem nada contra os outros tipos de fé, mas experimenta lançar o nome de Jesus Cristo na conversa. Experimenta lançar o nome do Deus da Bíblia na conversa. Sabe por que as pessoas estão incomodadas com o Deus que nós servimos? Porque Ele está vivo. Porque se fosse um Deus morto, ninguém estaria incomodado com Ele. Amém? Porque quando o nome de Jesus é jogado, as pessoas elas coçam, porque Jesus está vivo. E a Bíblia diz que dentro em breve Ele retornará. Aleluia. Então, é um tipo de pecado, a incredulidade em massa. Ali, no meu comércio, eu consigo ver como as pessoas estão sem fé. Não têm fé em absolutamente nada. Estão decadentes. É um tempo, parece que as pessoas elas estão correndo para um lado e para o outro, e elas não têm luz nenhuma. Meus irmãos, mas a Bíblia diz que o crente tem a luz do mundo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, o candelabro de 7 pontas que queima o dia inteiro, para que você não se perca e não saia da presença de Deus. Aleluia. Segunda coisa, a comodidade. O que é ser cômodo? É acostumar-se com as coisas, é um pecado da nossa era. Das outras eras já existia esse pecado, mas ele é da nossa era. Porque nós estamos acomodados com a situação. E toda vez que o povo de Deus pode olhar na Bíblia, se acomoda com a situação, Deus vai forçá-los a orar. Deus vai forçá-los a buscar. Irmão Túlio, mostra para mim na Bíblia. Então vai lá em Êxodo, no capítulo 2 e 3. A Bíblia diz que Israel era escravo há 400 anos no Egito. E eles começaram a sentir a mão do faraó pesando nas costas dele. E a Bíblia diz, então aquele povo começou a orar. Começou a buscar. E aquele povo se multiplicava e se crescia. Até que as suas orações chegaram ao ouvido de Deus. E Deus vai viajar lá para o outro lado do mapa, vai buscar um homem chamado Moisés. Eis que as orações dos meus filhos chegaram ao meu ouvido. Levante agora e vai libertar o meu povo. Amém? Toda vez que o povo de Deus se acomoda, Deus vai incomodá-los. Com o Moisés. Aleluia. E talvez o Moisés seja você.
Talvez o Enoque dessa era seja você. Na sua casa, você é esse Enoque. Na sua família, você é esse Enoque. Por que você está dizendo isso, irmão Túlio? Para você tomar para si a importância do seu testemunho para com Deus esse ano. E terceira coisa que eu quero dizer para você. É um tempo como o de Noé. Você lembra lá do sermão profético? Quando Jesus fala em Mateus 24 e 25 sobre as duas eras. Será como nos tempos de Noé e como nos tempos de Ló. Por que ele cita esses dois tempos? Porque no tempo de Noé era um tempo de violência extrema. E no tempo de Ló era um tempo de imoralidade extrema. E aqui eu queria trazer um pouco sobre a violência. Há muitas pessoas que pregam contra a imoralidade e nós temos que vigiar contra isso. Mas eu queria trazer um pouco sobre violência. O que é violência? O mandamento, o sexto mandamento diz: não assassinarás. Não matarás o teu próximo. E a gente pensa só no contato físico. No sentido físico da coisa. Mas eu queria dizer para você que há outros tipos de violência. Há pelo menos 3 violências. A primeira de todas, a gente sabe, é a violência física. É a agressão, é o assassinato, é o roubo, que também é uma violência. E no nosso país é comum, as pessoas acham que é comum, em alguns lugares se tornou banal, banalizou-se por conta da hipistrofilia. O que é isso? A paixão pelo crime, a paixão por representantes que estão colocando o crime dentro da sua sociedade, e as pessoas vão se amoldando, se acomodando aquilo ali. É normal, parece-nos normal. Em segundo lugar, tem violência contra a sua mente, contra a sua alma. Você é corpo, você é alma e você é espírito. A violência contra a sua personalidade. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que o príncipe dos poderes aéreos, este ar que você vive nele, está infestado de anjos e demônios o dia inteiro, brigando pela sua alma. A Bíblia afirma isso em Efésios capítulo 2, que o príncipe dos poderes aéreos rege o curso desse mundo. Para quê? Para que você não permaneça no Evangelho. E qual que é o jeito mais fácil do diabo tomar a sua alma? É te matando? Não, porque se ele te matar, ele te manda para o céu. É infestando a sua mente. É lutando no campo de batalha da nossa mente. É sugando as suas forças dentro da sua alma, da sua personalidade que serve a Deus, para que você desista do Evangelho. Para que você desista de Jesus. É uma violência na sua alma, no seu coração. O pastor pregou aqui na sexta-feira: olha, vem a mim, porque eu vou fazer brotar rios de água viva de dentro do coração de vocês, de dentro da alma de vocês, do cerne do espírito de vocês vai fluir água viva. Então, se o diabo ele cessar essa corrente de água viva, você se desvia do Evangelho, você sai da presença de Deus, você desiste das coisas de Deus. Então guarde a sua mente. Provérbios 4, 23, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do teu coração que procede a saída da vida. Guarda a tua alma, guarda a tua personalidade, guarda a sua mente, o seu cérebro, aquilo que você vê. Como que eu guardo isso, irmão Túlio? 2 portões, você tem 2 portões do seu organismo. Quais, irmão Túlio? Os seus olhos e os seus ouvidos. Por um você vê, e o outro você ouve. E eu quero dizer algo para você. Quais são os jeitos de deixar uma pessoa incomodada com alguma coisa? É vendo e escutando. Às vezes você vê alguma injustiça, você fica incomodado. Às vezes você escuta uma conversa, você fica incomodado. Por quê? Porque isso é o que atiça a nossa alma. Então você precisa vigiar o portão do seu olho. A Bíblia diz que Davi colocou uma cerca nos seus olhos para que não olhasse para as coisas que não lhe diziam respeito. A Bíblia diz para Salomão: Senhor, dai-me somente o que eu preciso, porque se o Senhor me der muito, pode ser que eu esqueça do Senhor atrás do dinheiro. E se o Senhor me der pouco, eu posso me atentar para o outro e ter inveja, ou querer roubar. Salomão diz isso no provérbio. E os ouvidos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E quando você não ouve a palavra do Senhor, a sua fé vai embora.
Se você não, o que você está fazendo aqui? Você está sendo alimentado pela palavra. Está sendo alimentado pela Escritura Sagrada. Como? Você está ouvindo, eu estou falando, e você está processando espiritualmente aquilo que está sendo falado. Então, se você começar, o pastor disse isso aqui no começo do culto da sexta-feira. Ele disse não, ele esmiuçou aqui sobre o que você está ouvindo, quais notícias você está se apegando. O que você está ouvindo? Você está ouvindo jornal? Você abre lá, ele ainda citou o exemplo da rede Bandeirantes lá. Se você abrir a Bandeirantes ela solta sangue da sua televisão. Né? É tanta notícia, é tanta coisa ruim. Né? Parece que a televisão ela sangra sozinha. Tanta coisa errada que tem. Inimigo do povo. Você abre a outro, é fake news com desinformação. Né? Fake news é notícia falsa, desinformação é notícia errada para você cometer um erro. Então, nós temos que vigiar o que nós estamos ouvindo. E tem que vigiar também o que está escutando quanto à palavra de Deus. Porque nem tudo que eu estou ouvindo é seguro. Preste atenção. Ouvir mensagens na internet é muito bom. Excelente. Mas pelo pouco tempo que nós temos acesso a isso aí, tem sido muito desserviço à população cristã também. Há muito desserviço prestado a nós. O camarada grava um vídeo, põe lá. Você não sabe quem que ele é, você não sabe a que denominação ele pertence, se é que ele pertence a alguma denominação. Você pega, escuta aquilo e engole aquilo ali. A Bíblia não diz isso. 1 João capítulo 4, do versículo 1 a 8. Amados, testai todos os espíritos para ver se procede de Deus. Para andar com Deus em 2025 tem que testar os espíritos. Teste o que está acontecendo. A Bíblia diz que Enoque teve uma visão do Senhor. E ele passou a caminhar com Deus. E você pode ter certeza que dia e noite ele testava o que estava acontecendo. Testa. Não tem medo de testar, não. Não tenha medo de argumentar, não. Não tenha medo de procurar na sua Bíblia, não. O que está sendo falado. Postei um negócio no Instagram esses dias para trás. E algumas pessoas, elas curtiram, outras falaram assim, eu não concordo. Eu falei, mas como que você não concorda? Eu disse assim, quando um pregador começar a pregar, abre a sua Bíblia e lê o texto com ele. E depois você confere para ver se o que está sendo dito lá é verdade mesmo. Por que eu pus isso? Porque um amigo meu, ele foi para uma certa campanha e lá em Amós, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E aí, eles pegam esse versículo e traz como se fosse um versículo só de bênção. Só que se você ler os outros 11 versículos que está lá em Amós, capítulo 4, para trás, é Deus só dizendo assim, eu vou chegar, ataca. Eu vou chegar, ataca. Eu vou chegar o bambu em vocês, porque vocês estão desviando da verdade. E aí pega um versículo isolado e joga para as pessoas. E aí? E aí nós não observamos o contexto? Nós não observamos o que é falado? Amém? Então, quando você for ver uma pregação lá no YouTube, lembre-se daquilo que você recebe na igreja. Se confere com aquilo que está na Escritura Sagrada. Não tenha preguiça e não tenha pressa de entender a mensagem que está sendo te passada em 2025. Por conta de uma palavra que você recebe errado, você pode estragar a sua vida. Eu vou dizer para vocês um caso. A minha esposa está ali de prova. Em um certo culto, uma vez, chegou um irmão para mim e falou, irmão, posso orar para você? Eu falei, claro, com certeza pode. Ela já está rindo lá no fundo, lá, porque ela sabe muito, que a história é muito engraçada. E ele pegou e colocou a mão sobre mim e começou a orar e tal, e profetizar que Deus estava me dando um livramento de um acidente de moto e tal, e tal, e tal. E eu falei assim, irmão, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Não tem certeza. E é eu que dirigi essa moto? Não, era o senhor que dirigia a moto. Eu virei para ele e falei assim, pois bem, irmão, minha carteira é só B, não tem carteira A não. Eu não dirijo moto. Então, das duas, uma, ou eu peguei essa moto roubada de alguém, estou cometendo um pecado, ou a revelação do Senhor está errada. Não creais em todo o Espírito. Você sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque tem gente que está indo atrás só de revelação. Ei, não é hora disso. E eu falo com propriedade. Nós conhecemos um caso de um irmão em Uberlândia que a vida quase foi destruída
por conta de uma pessoa que falou que o casamento dele estava errado, porque ele era crente e a mulher era católica, sendo que ele já tinha casado antes de ser crente. E a Bíblia diz, permanecei como fosse chamado. 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 1 até o 42. Permanecei como é chamado. E o homem quase quis desistir da casa dele. Ei, filtrai todos os espíritos. Amém? Terceira coisa, irmão Túlio, o que eu tenho que fazer para permanecer de pé nesse tempo? Que o Senhor trouxe aqui algumas coisas, como a incredulidade, o comodismo e, por último, a violência contra nós. Tempos de opressão diabólica. O que eu faço então, irmão Túlio? Como é que eu faço? Não tem algum jeito para eu escapar disso aqui? Tem. Andando com Deus. Esperando em Deus. Deus não tem pressa, mas Deus quer fazer na sua vida. Em primeiro lugar, eu disse que Enoque teve uma visão de Deus. Você tem visão do Deus que você serve? Você sabe quem que é o Deus que você cultua? Você conhece esse Deus? Diferente de Jó, porque Jó diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te enxergam, te veem. Eu sei quem é meu Deus. Você pode dizer assim, eu sei quem é o meu Deus? Se não, a partir de hoje a oração é, Senhor, dai-me uma visão de Ti, para que onde o Senhor esteja em 2025, eu esteja com o Senhor. Aleluia. Segundo lugar, abraçar pela fé esse Deus. A Bíblia diz que pela fé é que você agrada a Deus. Mas não é aquela fé que você fala assim, Senhor, eu queria receber, mas se o Senhor quiser. Já viu que Jesus repreende esse tipo de fé? Jesus ele repreendeu 2 vezes esse tipo de fé. Havia um paralítico em João capítulo 5, e ele estava 38 anos paralítico. E aí Jesus pergunta para ele assim, você quer ficar são? Ele não responde nem sim nem não. Ele responde, Senhor, toda vez que eu quero entrar na água, alguém pula primeiro. Não tem chance para mim. Eu acho interessante que Jesus nem dá moral porque ele fala assim, toma tua maca, levanta e anda e vai embora. Por quê? Porque a fé dele tinha acabado. Ele não tinha mais esperança. Mas Jesus foi contra a esperança na vida dele. Então, pela fé, abrace a esse Deus que você serve. Pela fé, disponha o seu coração a servir a Deus. Mas é dispor. É dispor. O que é dispor? Senhor, eis-me aqui. Como eu disse no outro dia, Senhor, coloque-me na tua agenda hoje. Usa-me hoje, que eu seja importante para o teu reino hoje. E que ainda que não aconteça nada extraordinário, que o Senhor seja na minha vida. Porque a gente acha que fazer extraordinário é só cair fogo do céu, né? Então, a gente acha que as coisas pequenas não são extraordinárias. E a Bíblia diz que é. Porque através das coisas pequenas, acontecem as coisas grandes. Então, abrace esse Deus pela fé. Faça como aquela mulher que chorou aos pés de Cristo. Chorava aos pés dele. E clamava a ele. E Jesus diz, essa mulher é um exemplo de fé. Terceiro lugar, obedeça ao Senhor. Obediência a Deus. Obediência ao Senhor. O que é obedecer a Deus? É eu levar em conta aquilo que Deus pede para mim. Há algumas coisas que Deus pede para mim. E há algumas coisas que Deus pede para o pastor ali. O pastor tem um chamado diferente do meu. Eu tenho um chamado diferente dele. O Ismael tem um chamado diferente do nosso. Tem. Mas existem algumas regras básicas que são para todos. A caminhada de Abraão, de Isaac e de Jacó foi diferente. Mas o Deus que guiava cada um dos 3 patriarcas era o mesmo. Então há coisas que Abraão, Isaac e Jacó fizeram igualzinho. E o que são essas regras? Nós temos 2 lugares. No Antigo Testamento nós temos os 10 mandamentos. 4 que diz respeito ao Senhor e 6 que diz respeito à comunhão com os irmãos. E no Novo Testamento, irmão Túlio, eu não vejo nenhuma regra assim. Então pegue Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte, são 114 versículos, e lê ele. Aprenda ele. Ele diz, bem-aventurado aqueles que são humildes e pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Os que choram por sua condição, porque eles são consolados. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E os que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Ele começa assim: se você é crente, você vive assim. Se você é cristão, você está assim. E não que a sua vida não vá ter altos e baixos, mas que Deus é a sua visão. Deus é aquilo que você abraça pela fé. E você obedece. Irmão Túlio, e caso eu me perca nesse ano de 2025, aconteça alguma coisa que está fora do percurso, está fora da rota. Eu caí, eu errei, ou aconteceu alguma coisa muito difícil na minha vida, que eu não estou conseguindo suportar, a minha fé está em perigo. Eu vou desistir. O que eu faço? Existe um mecanismo de recuperação. Há algo que Deus deixou para mim e para você disponível para que você busque, para que você se dobre diante dele. É Jesus crucificado. O mecanismo de restauração da sua alma imortal, da sua vida, é Jesus crucificado. Quando acontecer alguma coisa que está fora do percurso, que está fora da rota, faz que nem Davi, como a pastora falou aqui na sexta-feira: Senhor, cria em mim um espírito manso e adestrável, e não aparta de mim a presença do teu Espírito. Recorra a Jesus. Que nesse 2025 você possa andar com Deus. Que Deus possa guardar a sua alma de todo o mal que foi citado aqui. Que Deus possa guardar a sua vida, a sua casa, a sua família. E que você possa se dispor a andar com Deus, ter visão de Deus, obediência ao Senhor. E ainda que algo aconteça, saber que há um advogado fiel no céu para interceder pela sua vida. Aleluia, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da cruz. Amém? Então coloque-se de pé, vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. Porque não há nada melhor para fazer. Não tem nada melhor para fazer. Os problemas de amanhã, os problemas da semana ficam para amanhã, ficam para a semana. Hoje é dia de você buscar ao Senhor. Apresentar a Deus a sua vontade. E está de acordo com a vontade dele. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus grande e poderoso, Deus santo, de misericórdia. Deus, que o Senhor Deus venha sobre este lugar, Pai, perdoando os nossos pecados e nossas falhas, Senhor. Ajudando-nos, Pai, a guardar os nossos portões dos olhos, Pai, dos ouvidos, Senhor. Que o Senhor Deus possa fortalecer a nossa mente, Pai, contra as ciladas de Satanás. Pai, que o Senhor Deus possa revestir os seus filhos, as suas filhas, Pai, contra as astutas ciladas do diabo, Senhor. Pai, que nesse 2025, cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui possam andar com Deus, completar a caminhada com o Senhor, se dedicar à sua presença como Enoque se dedicou, que possa ter uma visão do Senhor, que possa abraçar a Ti pela fé, Senhor, que possamos obedecer, Pai Santo, dos Seus mandamentos, e possamos, Pai Santo, jogar todo o fardo, toda a ansiedade, tudo aquilo que nos incomoda, nas costas de Jesus ali na cruz do Calvário. Espírito de Deus nos dá alegria, Espírito de Deus nos dá contentamento, nos dá domínio próprio, nos dá paz, nos dá longanimidade, temperança, Senhor. Unge os teus filhos, Pai Santo, para que esse ano, Pai, seja um ano de bênção e que, a despeito das dificuldades, Pai, o seu povo saia vitorioso e com a cabeça erguida em nome de Jesus.